quando eu estou ensinando algo para você, e naturalmente assim que as coisas acontecem, você vai copiar aquilo que eu estou colocando lá na tela. Então, eu não considero isso, do meu ponto de vista, né, construir a sua primeira automação fiscal. Você está simplesmente copiando aquilo que eu mostrei para você. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sexta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que vão te ajudar a transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. No episódio de hoje, nós vamos tratar do seguinte assunto. Quanto tempo eu levo para iniciar, fazer minha primeira automação, Marcos? Já a pergunta, né, cara? Quanto tempo? Bom, aqui, pela experiência que eu tenho, cara, isso demora em torno de 3 meses, né? Então, acho que é isso, né? Boa noite aí para vocês. Não, peraí. Legal, assim, 3 meses, né? O tempo que, em média, eu tenho que os alunos demoram para chegar nesse resultado. Mas o que é, inclusive, tem uma live, né? A gente vai fazer uma live de aquecimento mais para frente, que vai ser mais mão na massa, que eu sei que tá todo mundo esperando aí. A gente vai ter 2 lives mais mão na massa, onde a gente vai construir uma automação, a sua primeira automação fiscal, você que está aí ouvindo a gente. Só que é diferente. Essa primeira automação fiscal que a gente vai construir junto aqui nas lives de aquecimento é diferente de você construir a sua primeira automação fiscal. Em que sentido que eu estou falando isso? Porque quando eu estou ensinando algo para você, e naturalmente assim que as coisas acontecem, você vai copiar aquilo que eu estou colocando lá na tela. Então, eu não considero isso, do meu ponto de vista, né, construir a sua primeira automação fiscal. Você está simplesmente copiando aquilo que eu mostrei para você. E tudo bem, isso é uma etapa do processo de aprendizado. O que é que eu considero você construir a sua primeira automação fiscal? É você passar por um processo de aprendizado e depois você ser capaz de pegar isso que você aprendeu, olhar uma situação real no seu trabalho e pegar aquele problema e transformar aquilo numa automação. Transformar aquilo numa solução automatizada. Isso eu considero construir a sua primeira automação fiscal. Esse processo de estar do zero... Cara, eu estou do zero, eu não sei nada sobre Excel, não sei nada de programação, não sei nada de VBA. Eu consigo, em 3 meses, construir uma automação fiscal? Sim, consegue. Antes disso, você já consegue construir, mas nesse sentido, copiando e colando aquilo que eu vou te ensinar ali ao longo do treinamento, ou ao longo das lives de aquecimento, ou das lives que a gente gera aqui de conteúdo gratuito. Mas o que é um objetivo que a gente busca aqui? Não é que você seja um papagaio de automação. É um cara que copia o código que está ali na tela. É um cara que aprendeu as habilidades, as 4 que a gente já falou aqui no canal, né, os exemplos e tudo, e olha para a sua vida, olha para o seu trabalho, para o mundo real, e é capaz de transformar aquele problema numa solução automatizada da sua cabeça, aplicando lá o método DMI, definindo um problema, mapeando os passos e implementando a solução por você. Por mais que você, no meio do caminho, tenha uma dúvida. Pô, tô com uma dúvida, não sei como faz isso aqui. Aí a gente tem suporte, tem plantão de dúvida, tem mentoria individual, tem desafio, tem uma caralhada de coisa aqui para ajudar o cara a chegar no resultado. Mas entenda que o mais importante é esse raciocínio, que era o que eu não conseguia antes com os alunos. Que era o cara, estou no meu trabalho, surgiu um problema e agora eu não sei o que é que eu faço com isso. Eu fiz o curso, mas eu não sei o que é que eu faço com isso. Então, o nosso objetivo é, estou no meu trabalho, surgiu uma situação, eu sei como pegar essa situação do meu trabalho e transformar numa automação. Por mais que eu não saiba como que faz o código de cada etapa, mas eu sei qual é o problema, eu sei qual é a estratégia, qual é o passo a passo que eu vou seguir para resolver aquele problema, e eu sei onde eu vou buscar as informações para resolver esse problema. Não, bacana. Marcos, eu fiz essa pergunta até te pôr um pouco na parede. Se tem resposta para tudo, cara, isso às vezes me incomoda. E é o seguinte, Marcos, é óbvio que a questão de tempo é muito relativa, você falou uma média aí, vai depender muito do desempenho, do interesse do aluno. Mas você fala muito de uma coisa padrão que é o seu método, cara. Como é que funciona essa questão da aplicação do seu método e essa noção de 3 meses, cara? Qual é a relação disso, cara? Perfeito. Bom, ó, tem uns estudos que falam, né, quanto tempo demora para você ficar fluente em alguma coisa. Exemplo, né, eu sempre gostei de tocar violão, toquei a adolescência toda e eu não cheguei a ser um expert no violão, né, mas eu tocava bem para a média ali das pessoas que tocavam comigo. Então, o que foi que me levou a chegar num determinado nível, eu conseguia lá pegar uma cifra, por exemplo, e tocar, né? Eu gostava ficava na estação Pirajá, tem uma estação aqui em Salvador, ficava esperando o ônibus e tocando violão.
Então, o que foi que me levou a chegar nesse nível de pegar qualquer cifra e tocar? Foi a experiência, foi a prática, né? Foi buscar me desenvolver naquilo que eu não sabia. Então, por exemplo, você pode aprender a tocar violão hoje em dia com 4 acordes, você toca a maioria das músicas mais atuais, mais modernas, né? O pessoal fala que tem pagode na Bahia, você com 4 acordes, você toca todos os pagodes aqui da Bahia. Então, existem níveis, né, de onde você quer chegar, do que você quer aprender. E eu sempre procurei me desafiar, então eu queria tocar músicas mais difíceis, tipo Djavan, né, João Bosco. Então, são músicas que tinham acordes mais elaborados. E eu gastava muito tempo tentando aprender aqueles acordes, como fazer a transição. O problema não é aprender a colocar os dedos no lugar certo, é fazer a transição na velocidade correta para poder sair o som que você quer. Então, existe esse processo de prática, né? Então, quando eu falo esses 3 meses, é o tempo médio que eu vejo, né? Que eu fui perguntando aos alunos que chegaram no resultado. Cara, quanto tempo você demorou para chegar? Então, um foi 2, o outro foi 3, o outro foi 4. Tá sempre nessa média aí, entre 2 meses e 4 meses. Você soma tudo, divide, você vai chegar numa média ali de 3 meses. Mas isso quer dizer que, eu fui lá, comprei o curso, entrei no meu de qualquer outra pessoa, e aí eu vou esperar passar 3 meses e pronto, eu já vou saber fazer a coisa? Não, né? Então exige prática, exige que você estude, sim, é importante estudar, mas exige que você pratique também, que você exercite isso. Então esses 3 meses é o tempo que demora para o cara chegar, estudar, aplicar aquilo que ele aplicou, copiar mesmo, de copiar e colar, tirar dúvida e tal, até amadurecer na mente dele. Não é a execução, não são os códigos. Teve um aluno que outro dia chegou para mim e falou assim: professor, como é que você fez para decorar os comandos todos que você ensina para gente? Não é uma questão de decorar, é uma questão de você entender ou de internalizar esse processo. E eu acho que o mais importante de tudo não é nem o código em si, não são os comandos. Exemplo, a gente faz aqui as lives toda semana de conteúdo. Então, quem está de fora acha que é só decorar aqueles comandos ali e jogar no computador e acabou. Mas tem uma lógica ali por trás. Eu ainda tento passar essa lógica com o método DMI. Mas o grande objetivo por trás de tudo é o cara pegar um problema e transformar ele em uma automação. Usando para isso, como já falou aqui, né, o cérebro dele, que é excelente em criar algoritmos, criar um passo a passo para ser seguido. Uma vez que ele constrói isso, ele pega isso e transfere para o computador. Então, é esse processo que a gente ensina, é esse processo que demora em média 3 meses, e isso é o mais importante de tudo, porque depois disso, esse cara consegue criar qualquer coisa que ele precisar, porque ele sabe como fazer a coisa. Ele não vai ficar dependendo, como acontece muitas vezes no canal. Eu só vou fazer uma live ensinando a fazer X. Por que o cara me pede para fazer uma live ensinando a fazer X? Porque ele não sabe. E ele acha que é só decorar aquilo ali e acabou. Não, tá resolvendo, não resolve o problema assim. Resolve o problema desenvolvendo esse músculo, né, que é o método que eu chamo de DMI, que é constantemente definindo o problema, mapeando os passos e implementando a solução. Implementar é importante, digitar o código é importante. Só que as pessoas acham que é só isso, não é só isso. O mais importante de tudo é eu saber definir o problema com clareza, definir um plano para resolver esse problema. Porque, mesmo que eu não queira executar, eu posso pegar isso e levar para um cara que sabe programação. E ele vai resolver esse problema para mim. Legal. Você já comentou uma vez da importância desse primeiro passo, de você saber o que você quer resolver. Acho que isso pode impactar muito no tempo. Você poderia falar um pouco disso aí, cara? Sim. Cara, isso é muito importante porque, assim, teve raras vezes eu não conseguia, só de uma vez que eu não consegui criar uma automação, que foi uns 2 anos atrás, em 2020, 2021 mais ou menos, e pediram para fazer uma automação para gerar o arquivo da ADRCST, que é uma declaração lá para você recuperar créditos do ICMS-ST no estado do Paraná. Beleza. E aí me pediram para fazer essa automação, eu aceitei, e passou o prazo de 1 mês, eu não consegui fazer o negócio. Não consegui nem começar. E aí eu acabei devolvendo dinheiro para a pessoa e tal, enrolou e passou. E recentemente, coisa de, 6 meses atrás, me pediram de novo para fazer essa mesma declaração. E aí eu pensei, pô, e agora? Né? Tipo, eu já não tinha conseguido antes. Só que da primeira vez, quando eu recebi esse desafio, eu não tinha ainda um método DMI. Eu senti isso não estava muito amadurecido na minha cabeça. Então eu tentei fazer da forma que deu. Não consegui fazer. Da segunda vez, inclusive foi bem tensa a situação, porque não foi tipo assim, tenta fazer isso der certo, beleza. Não, tinha um contrato, tinha um prazo para cumprir, tinha uma penalidade se eu não cumprisse aquele prazo. Né? Então foi um negócio mais tenso.
Mas eu falei assim, cara, isso foi a única coisa que eu não consegui resolver até hoje na minha vida, né? Na minha carreira aí de resolvedor de problema. E eu quero resolver essa parada. Só que nessa altura eu já tinha um método IDM. Então foi muito mais fácil, menos difícil, digamos assim, né? Eu consegui executar esse projeto porque eu tinha clareza sobre o que fazer. Então era o mesmo problema, o mesmo desafio. Interessante. A única coisa que mudou é que antes eu não tinha clareza absoluta do que eu precisava fazer e depois eu tinha essa clareza através desse método. Então, esse método, ele é realmente, na minha visão, um divisor de água. Na minha visão, na visão dos meus alunos, né? Na visão de quem observa a história, ela vê que realmente faz muita diferença. Porque a qualidade de alunos que eu tenho antes e depois desse método é completamente diferente. Então, antes deles aplicarem esse método, eles simplesmente não conseguiam pegar um problema e transformar isso numa solução automatizada. Então, hoje, todos os alunos que chegaram no resultado, eles fizeram uso direto ou diretamente do método. Né? Cara, quer dizer, todos tinham acesso ao mesmo curso, mas a partir do método a coisa ganhou uma dimensão de eficiência muito maior, né? Muito maior, porque você saber o que precisa fazer, cara, é aquela coisa. Quando você sabe o que precisa ser feito, o que é que resta? Fazer. Entende? Então isso acelera a execução do processo. Entendi. Você tem algum exemplo, Marcos, nessa mudança de chave aí de um aluno seu que, cara, depois que ele aplicou o método, teve um resultado assim, cara? Foi justamente o primeiro aluno, né? O Rafael Alves. Ele foi a minha primeira cobaia. Inclusive, a gente fez uma live, né? Tá gravada, tá lá no YouTube essa live, onde a gente. Basicamente é o nascimento do método, né? Eu tive a ideia, cara, eu tive uma ideia aqui, eu vou pegar você como cobaia, a gente fala isso lá, e a gente pega a metodologia, a gente define o problema lá no trabalho dele, a gente faz os passos, e aí entrega para ele, cara, vai lá e executa. E ele vai lá e executa. Só para entender um pouco no contexto, o Rafa, ele é um cara que ele estava desempregado antes, quando ele entrou no treinamento, né? Estava desempregado, pediu dinheiro emprestado para a mãe. Ele até fala isso, né, lá no nosso podcast. E aí ele entrou no treinamento, começou a estudar e tal. E ele foi um dos caras que não estava conseguindo ter um resultado. Né? Tipo assim, engraçado como na mente das pessoas, isso foi uma coisa que me deixou bastante invocado, que é o seguinte: embora as pessoas não tivessem conseguindo ter o resultado, elas estavam felizes da vida, porque na cabeça delas o curso era muito bom. Pô, o curso é massa, legal, estou feliz, a didática é boa, isso para elas é suficiente, né? E aquilo me incomodou bastante. O fato deles estarem felizes com aquilo me incomodou. Porque eu falei, cara, eu quero que ela chegue no resultado. Né? E a maioria de nós é assim, a gente fica feliz simplesmente porque o professor tem uma didática legal, porque ele ensina bem, porque ele responde nossas dúvidas, e acabou. Mas, cara, o que é que eu consegui fazer de efetivo com isso aqui? Muitas vezes eu não consigo fazer nada. Né? E a gente fica feliz com isso. Isso não me deixava feliz. E eu fui procurar saber o porquê. E aí, nesse processo de conversar com os alunos, eu descobri que o problema era que eles queriam automatizar o setor fiscal, queriam resolver tudo, tipo, da noite para o dia. Né? A gente tem esse, não só na área fiscal, eu percebo no mundo, né? As pessoas querem resolver as coisas, vão instalar de dedos da noite para o dia, muitas vezes isso não é possível. Mas, enfim, a gente descobriu isso, e a partir disso eu entrei num processo de, cara, eu ensinei tudo que eu sabia para eles, e eu consigo resolver os problemas. Por que eles não estão conseguindo resolver também? E aí me caiu a ficha de que tem alguma coisa que eu sei, que nem eu sei, que eu preciso ensinar para essa galera. E eu comecei a investigar o que era isso que eu sabia e que eu não sabia que eu tinha que ensinar para eles. Eu não sabia que eu sabia disso. E aí eu descobri. E aí, quando eu descobri, foi essa live que a gente fez. A gente pegou o problema dele. Basicamente era o seguinte, ele tinha uma verificação que ele tinha que fazer, uma análise, todos os meses. Era ele e mais 2 colegas de trabalho. E esses 3 caras juntos, eles demoravam em torno de 2 horas para poder fazer esse processo todo. Então, 3 pessoas trabalhando durante 2 horas, né, o somatório do tempo de cada um, 2 horas, para resolver o problema. Beleza. E aí a gente foi lá e mapeou. Eu não lembro exatamente o que foi agora, tá? Mas tá lá, tá gravado aí no YouTube. A gente definiu o problema, a gente mapeou os passos. Eu falei, cara, pega isso e aplica. E ele pegou, aplicou. Eu não sei exatamente quanto tempo depois, mas pouco tempo depois ele voltou e falou, professor, deu certo. Né? Tipo, e aí, qual foi o ganho de tempo? Cara, agora eu tô fazendo sozinho 5 minutos. Então, de 2 horas, 3 pessoas, ele reduziu para ele sozinho 5 minutos. E o que é que aconteceu depois disso, né? Ele não foi promovido, mas assim, parece que a empresa criou um cargo específico para ele dentro da empresa.
que é uma multinacional, hoje tem mais de 90 filiais só no Brasil. Mas a empresa foi lá e criou um cargo. Cara, essa habilidade aqui é muito valiosa para a empresa. Então vamos criar um cargo, colocar você aqui dentro. Agora você é o XPTO aqui da empresa e você vai cuidar só disso. Né? Dentre outras coisas, vai cuidar disso também. Da parte de automação de processo. E foi o que ele começou a fazer lá dentro, né? E o mais interessante é que ele falou, cara, ele fala, né? Eu sou novato na empresa. Eu tinha 2 meses de empresa quando eu fui promovido. Tinha gente que tinha lá 5 anos dentro da empresa, 6 anos. E muitas dessas pessoas me têm hoje como uma referência lá dentro, porque eu ajudo aquele cara a resolver os problemas que ele tem ali no dia a dia dele. Né? Então foi uma virada fantástica. Marcos, às vezes eu imagino que muitos que te acompanham nas lives tal, tem uma certa descrença em achar, cara, automação, não sei muito de tecnologia, essa questão de tempo, eu já lido com minha rotina mesmo, não vejo que vai solucionar muita coisa. Mas você poderia trazer alguma situação prática assim, de alunos que enfrentavam situações de horas e se transformou automações a solução em minutos, ou até mesmo segundos, cara? Sim, sim. Bom, eu tenho 2 casos desses. Tem um que foi para benefício próprio, né, da pessoa, da empresa, e outro que foi em prol de um colega de trabalho. Então, esse outro caso é de acho que foi o segundo cara que chegou no resultado, que foi o Eduardo Laurentino. Ele trabalha no escritório de contabilidade, até hoje trabalha nesse escritório, está lá, feliz da vida. E ele tinha uma situação, esse foi um dos caras que demorou em torno de 3 meses para poder chegar no resultado. O que é que aconteceu com ele? Ele trabalha nesse escritório e a chefe dele tinha uma rotina todos os meses de conferir o movimento fiscal do ISS. Então, assim, lançava no sistema e o sistema dava a apuração. Dava lá as retenções federais e tal. Qual era o trabalho dela? Era pegar nota a nota, abrir cada uma das notas do PDF e olhar para ver se tinha retenção ou não nas notas, para comparar com o que estava no sistema. E só para fazer esse processo, ela demorava um dia inteiro, era 8 horas. Era um dia que ela tirava no mês só para fazer isso, só para fazer essas conferências. E ele falou assim, cara, eu acho que eu consigo ajudar a minha chefe a fazer isso aí. O que ele fez? Ele pegou o XML, lá do site da prefeitura, importou, né, usando uma das habilidades, as 4 que a gente fala aqui, na extração de dados. Ele criou um relatóriozinho, uma coisa simples. Um relatório que extraía os dados do arquivo XML, inclusive as retenções, e lançava isso numa planilha Excel. Então, ao invés dela abrir PDF por PDF para ver qual o valor de retenção, se tem ou se não tem retenção, somar isso numa planilha de forma manual para comparar com o que estava no sistema, ela simplesmente importava esses dados, olhava o total e via se o total estava batendo com o total da empresa que estava dentro do sistema. Pronto, isso aí foi suficiente para reduzir de 8 horas de trabalho para menos de 5 minutos. O trabalho dela, da chefe dele, no caso. E daí, várias outras coisas aconteceram depois. Ele criou outras automações, né? O escritório criou também um cargo específico para ele lá dentro da empresa. Ele recebeu proposta de emprego para poder sair do escritório. A empresa cobriu para ele ficar. Ele também não queria muito sair. Mas é bem legal a história dele, que ele está lá até hoje. O escritório investiu nele, né? Tipo, ele entrou no treinamento, pagou do bolso dele. A empresa falou, cara, eu vou pagar o treinamento que você fez. As automações, aí nessa época ele já tinha criado acho que umas 3 ou 4 lá para a empresa, para o escritório. Cara, eu vou te pagar por essas automações que você desenvolveu e eu vou te ajudar a vender essas automações para os nossos clientes do escritório também. Né? Então, hoje, ele tem uma espécie de renda recorrente, né? Uma renda residual por causa desse conhecimento de automação fiscal que ele desenvolveu. O escritório entendeu o valor que isso tinha para dentro do próprio escritório, fez questão de manter ele, de colocar ele numa situação. E a gente já fez uma live também, um podcast Transformando Horas em Minutos, ele contando isso, né? E tem uma parte que ele conta assim, cara, tem dias aqui, às vezes que eu chego, faço o que eu tenho que fazer, e aí na parte da tarde, cara, agora eu vou estudar aqui um pouquinho. Aí eu falo, cara, me diz aí como é que era, antes de você ter essa habilidade, você ter esse conhecimento. Se você chegasse lá no escritório e dissesse assim, cara, peraí, vou parar 2 horas aqui que eu vou estudar um pouquinho. Como é que ia ser? Rapaz, o pessoal, sei lá, você tá querendo trabalhar aqui mais, não? E hoje, cara, eu tenho essa liberdade de chegar no escritório e parar, não, cara, hoje à tarde eu vou tirar só para estudar, para poder resolver esse problema aqui para vocês, porque o pessoal entende que esse cara estudando, aprendendo o que ele precisa aprender ali, vai gerar muito resultado para a empresa. Claro. E aí, fazendo um gancho nisso aí, eu vou fazer uma seguinte pergunta, Marcos. Claro, é óbvio, além do tempo, que é um objetivo mais explícito de todo esse processo de automação fiscal, qual os outros ganhos que normalmente você percebe de quem é ágil na automação, cara? Tá, eu vejo 3 esferas, cara, de ganho.
A primeira esfera que eu vejo é a minha relação com o meu trabalho, né, a execução, parte manual, mecânica do trabalho. O segundo nível que eu vejo é eu com relação à minha carreira. E o terceiro é o eu dentro da empresa, o impacto que eu gero com o meu trabalho dentro da empresa que eu atuo. Então, no primeiro nível, a gente vai ter são três benefícios em todas as esferas. Mas dentro desse ambiente, eu com o meu trabalho, eu tenho a questão de executar meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais prática e de forma mais segura. Então, a gente que atua na área fiscal, né, na área fiscal e tributária, é importante para a gente, dentre os três, se eu tivesse que escolher um só, eu vou executar de forma mais rápida, mais prática ou mais segura. Qual é o principal aqui? Na minha visão, é a parte da segurança. Tem que ser seguro. Ainda que eu tenha que sacrificar o tempo para eu conseguir ter essa segurança. Porque eu estou lidando com dinheiro. Às vezes você trabalha com empresa que fatura milhões no mês, né? E você cometer um erro ali de apuração, um erro de tributação, isso pode representar dezenas, milhares, centenas de milhares de reais para uma empresa dessa. Então é muito importante a segurança. E a automação fiscal, ela me dá isso. Ela me dá a velocidade da execução com a praticidade, com a segurança. Eu não preciso escolher. Eu tenho os três dentro do mesmo processo a partir do momento que eu sei como usar a automação fiscal. Esse é o primeiro nível, primeira camada. O segundo nível que eu percebo é o nível de mim com relação à carreira, que é algo além, né? Tipo, aonde eu quero chegar, o que é que eu estou buscando para mim. E como que isso me ajuda a alavancar a minha carreira, ter esse conhecimento em automação. Então, eu percebo também três. Então, de qualquer forma, você vai executar o seu trabalho. Eu gosto de trazer um contraste, né? Eu sempre você conversa com profissionais da área fiscal, tributária, boa parte deles falam o seguinte, cara, eu trabalho muito, ganho pouco, eu não tenho reconhecimento profissional. Então, um dos efeitos colaterais, né, nessa segunda camada que eu percebo, é justamente você, eu não posso dizer trabalhar menos, né, porque você vai se tornar mais eficiente na execução do seu trabalho, e muitas vezes você vai assumir mais responsabilidades. Você vai deixar de ter um trabalho mais operacional, mais mecânico, e passar a ter um trabalho mais tático, né, mais estratégico. Então, isso eu acho interessante. Então, você trabalha menos, digamos assim, né? Você tem reconhecimento profissional e você tem trabalho muito, ganho pouco, não tem reconhecimento mais salário, aumento de salário. Foi o padrão que aconteceu com os meus alunos. Tá com o Rafa, com o Eduardo, tem um outro aluno que é o Marcos Vinícius Penariol. Esse cara, em um ano, ele foi promovido 2 vezes, né? Falou que, cara, já fui 2, pelo jeito já tá vindo a terceira aí. Tudo isso no espaço de tempo de um ano. Então, reconhecimento profissional, aumento de salário e trabalhar menos ou executar seu trabalho de uma forma mais rápida. Né? Então, são os 3 benefícios que eu vejo na segunda camada. E na terceira camada, que é o impacto que eu gero dentro da empresa. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, dentro da empresa, o que a empresa quer? O que o empresário... Vamos pegar a figura do empresário. O que o empresário está sempre buscando? Ele está buscando aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. É uma coisa que a gente sempre fala aqui também o tempo todo. E, inclusive, esse é o norte, né, que eu recomendo. Cara, onde que eu tenho que focar? Porque, assim, eu consigo fazer N coisas com automação fiscal. Muitas coisas inúteis e outras coisas que vão ajudar bastante a empresa. Então, qual é a bússola que eu utilizo? Eu vou utilizar sempre esses 3 benefícios aqui. Quais são os 3 benefícios que eu posso gerar para a empresa? Isso que eu estou fazendo vai ajudar a empresa a aumentar a receita? Pô, vai, então eu vou fazer. Vai ajudar a empresa a reduzir o risco? Vai, eu vou fazer. Vai ajudar a empresa a reduzir o custo? Vai, então eu vou fazer. Então, se não atender a um desses 3 critérios, do ponto de vista empresarial, é inútil. Então, se eu for ficar lá fazendo automações que não vão gerar esses impactos dentro da empresa, eu comprometo as outras 2 esferas também. Então, eu posso até melhorar a velocidade da execução do meu trabalho, aumentar a precisão e tal, mas assim, qual é o impacto que isso vai gerar na minha carreira? Baixo. Porque o que esse cara está fazendo é tipo assim, ele tá brincando ali, sabe? Tá brincando de construir automação. Mas eu não estou vendo um resultado real disso para mim dentro da empresa. Inclusive, muitas pessoas que me seguem falam isso. Cara, o meu chefe acha que isso aí é besteira, que a gente sempre fez assim, que isso não funciona. Porque muitas vezes esse cara não apresentou nenhum resultado dentro da empresa. Ou o que ele fez foi brincadeira de criança. Não gerou nenhum impacto significativo dentro do negócio, dentro da empresa. Então, quando você foca em atividades, em automações que vão ajudar a empresa a aumentar a receita,
reduzir custo e reduzir risco, você começa a ter espaço. Você pode, se você trabalha, por exemplo, se você resolve fazer disso uma profissão, que é outra coisa que a gente também tem que conversar aqui, né? Importante. Que é uma coisa importante. Mas se você resolve fazer isso de uma profissão, por exemplo, cara, se você vai criar uma automaçãozinha para, sei lá, organizar um relatório, vou criar uma automação que vai gerar um relatório para você. Isso tem um valor. Se você vai criar uma automação que vai ajudar esse cara a fazer uma recuperação tributária que demora 30 dias para fazer em 10 minutos, isso tem um valor completamente diferente. Entende? Então, assim, eu já desenvolvi automação de 10 mil reais, já fiz processo de empresa sendo fiscalizada e precisar gerar o SPED lá nas coxas, né? Cobrei 18 mil reais para fazer isso. Então, assim, onde que você consegue cobrar esses valores para fazer um trabalho, para gerar uma apuração de ICMS? Não consegue. Perfeito. Não, e é nesse ponto aí, eu me recordo de algo que foi muito impactante no nosso escritório, quando logo saiu essa decisão da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, a gente não tinha sistemas que fizessem isso, era bem inicial, e você fez uma automação, acho que em menos de 2 horas, 3 horas, não lembro ao certo. Também não lembro. E isso a gente foi aplicando para os demais clientes e foi fantástico o resultado, cara. Marcos, só para a gente encerrar, você acha que um profissional da área fiscal tributária que aprende a aplicar automação fiscal, ele fica mal acostumado, cara? Ele não quer mais... sentido? No sentido dele não tem mais nenhum interesse de fazer nada que seja manual e focar apenas naquilo que seja efetivamente consultivo, que traz resultado para a empresa? Bom, é uma pergunta boa, né? E depende muito do perfil, como eu falei, né? Então, aonde eu quero chegar com essa habilidade, né? Com esse conhecimento? Então, assim, eu tenho alunos que falam para mim abertamente, cara, eu não quero ser, tipo, um Marcos da vida, eu não quero ser o cara que resolve todos os problemas. Eu quero usar isso para resolver os meus problemas aqui do meu dia a dia. Legal. Então, assim, a gente tem pessoas que eu já tenho um determinado patamar da empresa. Eu já sou um gerente, eu já sou um supervisor, eu já estou feliz onde eu estou, com o meu salário e tal. Só que isso me incomoda, eu quero fazer isso mais rápido. Tem esse tipo de profissional, de pessoa. E beleza, atende. O cara vai resolver os problemas dele lá, vai ficar feliz da vida. E tem um cara que ele quer crescer na carreira, um cara que é um estagiário. Eu entrei como estagiário no escritório de contabilidade, queria ser contratado, depois eu queria ser virar gerente, depois consultor, e aí vai. Então, depende muito da sua fome, de onde você quer chegar. Então, se eu quero só resolver os probleminhas do meu dia a dia, eu consigo? Consegue, sem problema nenhum. Eu quero... Um outro extremo disso seria o cara que quer aprender a montar um negócio com base nisso. Né? Então, eu quero construir automações para terceiros, para outras empresas. É extremamente viável, né? É totalmente viável. Totalmente viável. O que é que vai mudar aí? O cara que quer resolver só os probleminhas dele ali, não quer usar isso como ferramenta para crescer na carreira, ele vai precisar de menos esforço. Né? O cara que vai chegar no patamar em que ele transforma isso numa profissão, ele vai precisar fazer mais esforço. Certo. E interessante, fazer mais esforço não quer dizer que vai ser mais sofrido. Né? Porque chega num patamar, e para mim é extremamente prazeroso isso. Né? Isso para mim hoje é uma profissão. Então, quando alguém chega para mim e fala, cara, eu estou com esse problema para resolver, é possível resolver? E aí eu falo, cara, que mal. Às vezes, tipo assim, pô, nunca fiz, mas eu sei que dá para fazer o negócio. Eu não sei como, né? Eu tenho uma noção de como que vai ser feita, mas eu não conheço os pormenores e detalhes. E é muito prazeroso você pegar esse desafio e chegar no final e falar, cara, eu venci esse desafio, tá lá. Vou aplicar o método e saber o método, e tá lá o resultado, tá funcionando. A remuneração é interessante porque é algo... Antigamente eu cobrava por hora. Cara, vou gastar tantas horas para fazer essa automação, é X para poder fazer. E a pessoa pagava ou não pagava. Hoje, eu converso com o cara, entendo qual é a situação, qual é o impacto que isso vai ter no negócio dele, e eu cobro pelo impacto que eu estou gerando para ele. Né? Então, um cara, por exemplo, que quer uma automação para fazer uma recuperação tributária, eu não sei quanto que ele vai recuperar, mas eu sei, cara, o impacto disso é gigantesco, porque ele vai fazer isso uma vez, mas ele pode fazer 1000 vezes, entende? E ele vai ter o resultado disso. Então, eu levo isso em consideração também na hora de formar o meu preço. Mais do que as horas que eu vou trabalhar para ele, né? Teve até uma situação interessante que aconteceu comigo, que foi de um seguidor. Ele viu uma live minha, uma live onde eu ensino a fazer, eu não lembro agora exatamente o que é. Lembrei. Converter um arquivo FX em XML para você gerar lá um relatório financeiro, por exemplo. Aí eu ensino, passo a passo, como é que faz, do começo ao fim. Aí ele entrou em contato comigo e falou assim, professor, eu vi a live sua, não sei o que e tal, comprei a planilha.
E nessa live, eu não tinha o costume de fazer as lives lá, as mãos na massa, por exemplo. Faço a live, terminou, eu apago o arquivo. Porque para mim o que valia era mostrar pro cara o processo de como aquilo é feito, e eu entendia que todo mundo, beleza, vou pegar, vou fazer, né? E aí, pouco tempo atrás, sei lá, acho que não tem nem 3 meses que eu comecei a guardar, né, os arquivos que eu faço. Então, tem lives que a galera chega e fala, eu quero essa planilha, quanto é? Eu falo, cara, não tem a planilha. Tem lá o conhecimento, pega e faz, pô. Aí o cara, porque eu não consegui fazer, porque é difícil, porque não sei o que e tal. Eu falo, beleza, então eu posso te vender uma automação. E aí esse cara veio com essa questão, né? Eu falei, ó, tá lá, cara, é gratuito, é só você pegar e construir, você não precisa me pagar nada. E se você tiver dúvida, a gente ainda tem uma mentoria gratuita aqui, mesmo que você não precisa nem ser aluno para isso, não vai pagar nada. Fala comigo, a gente marca um horário e eu vou te ajudar a resolver o negócio. Ah, beleza, eu vou fazer aqui. Aí ele foi, virou, mexeu, voltou. Eu dei o preço, né? Voltou. Ah, professor, pô, eu vim aqui, não sei o que e tal. Pô, não dá pra fazer por menos, não? Eu quero pagar X. Aí eu falei assim, não, cara, vou Y, porque eu vou te emitir sua nota, não sei o que e tal. Aí ele foi, mandou uma mensagem pra mim, não, porque eu achei esse cano que ele faz bem mais barato, eu achei sua planilha muito cara, não sei o que. Você precisa lembrar. Tipo, não vou querer não, valeu, obrigado. Que foi que te ofereceu alguma coisa, cara? Tipo, tô dando um negócio gratuito, de graça, pra ele pegar lá e fazer, chegar no resultado dele, sem precisar gastar um centavo. Mas ele quer o negócio pronto e ele não quer pagar pelo negócio, né? Ele quer pronto de graça. Se lascar, pô. Marcos, pra gente encerrar, cara, eu posso dizer, então, que nessa temática tempo, isso depende muito do que a pessoa quer, cara. No final das contas, parece que é isso, né, cara? Exatamente. Perfeito. Então, vai precisar de dedicação, sim. Então, você não vai num final de semana, por exemplo, fazer alguns finais de semana e acabou, tá resolvido. Não, porque não é só você ver o conteúdo, não é só você entender o que eu estou explicando. É você ver, entender, copiar, e aqui, quando você copia, você entra num outro nível. Tem uma pirâmide, cara. A pirâmide de William, alguma coisa, eu me esqueci. Mas é a pirâmide de conhecimento. Ele fala o quanto que você retém de informação de conhecimento quando você está fazendo determinadas coisas. Então, só ver no vídeo, tipo Netflix, você vai reter 5% daquilo ali. Se você vê e anota, você aumenta, sei lá, para 10%. Não sei exatamente os valores, mas assim, quando você vê, anota, discute com outra pessoa, ensina, você aumenta isso para 95%. Então, assim, por isso que eu sou apaixonado por ensinar. Porque ensinar ensinar é aprender em modo avançado. Porque quando eu estou ensinando para você algo, o que acontece? Vai gerar dúvidas em você. Você vai me perguntar. E quando você me perguntar, você vai me fazer enxergar aquilo que eu te expliquei de uma ótica diferente, que muitas vezes eu não tinha enxergado antes. Isso vai gerar mais conhecimento ainda para mim. Então, tem gente que segura o conhecimento para si, né? Não vou ensinar porque isso aqui é o pulo do gato e tal. Passa um tempo, vê um cara e ultrapassa ele. Por quê? Quando ele não ensina para outra pessoa porque ele quer guardar aquilo só para ele tem uma visão limitada sobre aquele assunto. Quanto mais você está compartilhando, quanto mais você está divulgando conhecimento, mais só o fato de você estar ensinando, explicando palavras aquilo que você aprendeu, aquilo que você está aplicando, já expande mais a sua mente. Então, o cara que está aprendendo com você, ele está no patamar baixo, porque ele não tem a experiência que você teve. Quando ele começar a explicar isso para outra pessoa, ele vai ter uma outra percepção sobre aquele assunto. Então, assim, muitas vezes eu descobri um negócio ontem. No outro dia eu já estou gravando live aqui de conteúdo para ensinar para a galera. Por quê? Porque eu não estou perdendo nada quando faço isso. Eu estou me relacionando de diversas formas com aquele assunto. Daqui a pouco o cara bota uma dúvida, aí o outro vem e solicita uma mentoria. Eu só estou avançando em conhecimento, eu só estou expandindo. Então, quando o cara chega naquele conhecimento que eu ensinei para ele, eu já estou em outra coisa. Porque eu estou o tempo todo buscando aprender. Então, esse movimento não tem como você simular em um final de semana. Então, é preciso você estudar, absorver, praticar, tirar dúvida. Por isso que a gente tem plantão, que a gente tem mentoria individual, que a gente tem desafios, tem uma série de coisas aqui, justamente para estimular isso. Porque eu entendo que é esse processo, não simplesmente assistir a aula e copiar o código que o professor colocou lá, que vai me levar no resultado. Pode levar? Pode. Se for exatamente aquilo que você precisa, é copiar e colar e tá beleza. Só que você não vai ter o resultado. Teve um cara que entrou em contato comigo outro dia, ele é estagiário de um hospital de contabilidade, ele queria comprar uma automação na minha mão. Cara, o que é que você quer? Não, porque eu preciso resolver esse problema aqui. Beleza. E tinha uma live que eu ensinava a fazer justamente aquilo ali.
Aí falou, não, porque eu tô com pressa, não sei o que e tal. Porque pela conversa eu saquei o seguinte, ele queria aquela automação para ele mostrar na empresa como se ele tivesse feito. Eu falei, cara, se você for por esse caminho aí, você vai se dar mal. Por quê? Você vai chegar lá na empresa, você vai mostrar o resultado que essa automação vai gerar, e você vai virar o cara da noite pro dia lá dentro. Literalmente da noite pro dia. E o que é que vai acontecer? Quando tiver um pepino, você acha que as pessoas vão chamar quem para resolver? Vai ser você. Só que você não sabe fazer. E aí, essa máscara vai cair, velho. Então, faça o negócio do jeito certo. Pegue lá o conteúdo, estude. Se você tiver dúvida, chega aqui, solicita a mentoria gratuita e a gente vai ajudar você a chegar no resultado. E se você quiser acelerar isso, você entra no treinamento depois. Você não precisa entrar no treinamento para conseguir fazer isso. Se você acompanhar os conteúdos gratuitos, você já consegue. Vai demorar muito mais tempo, vai. Né? Isso aqui é um negócio, no final das contas. Eu vivo disso, é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer. Né? Então, no final das contas, eu não vendo um treinamento. Eu vendo tempo. Se você quiser fazer conteúdo gratuito, é possível. Vai demorar bem mais tempo. Se você fizer com treinamento, vai ser bem mais rápido. Né? Então, no final das contas, eu estou te vendendo tempo. Tempo, né? E aquelas 3 dimensões da minha relação com o meu trabalho, minha carreira e o impacto dentro da empresa. Então, quem quer mais rápido, faz o treinamento. Quem quer mais devagar, acompanha o conteúdo gratuito. Mas, sim, das duas formas é possível fazer. Perfeito. Poxa, vamos encerrar por aqui. Fechou? E aí eu encerro novamente reforçando que vocês nos acompanhem nessa série de 10 lives e também já seguir para a nossa semana da automação fiscal. Né? Exatamente. Fazer aqui embaixo tem um link, né, para você se inscrever. Clica lá, vai cair na nossa página com as informações sobre o evento, coloca seu e-mail, clica em quero participar, na página de obrigado, clica no botãozinho azul para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações da semana da automação fiscal. Então é isso. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau.